A gente aqui no programa, aqui no canal do Meu Timão, aliás, a gente tem bastante o hábito de interagir com o chat. A gente recebeu uma mensagem daquelas pagas, o superchat aqui, que eu vou colocar na tela pra você, e uma outra pra ficar uma mescla, até colocar também da galera que não mandou mensagem paga, e as duas elas se conectam um pouco. O Carlos manda essa mensagem: fala o time atual do Corinthians e pergunta o que você vê que o Castro poderia fazer com esse time do Corinthians. E eu tô com o elenco do Corinthians aqui na tela, eu já vou te passar, tem alguns jogadores que eu imagino que você conheça de nome. E entre as mensagens pagas, os superchats, tem essa do Fábio Casaca, perguntando se o Luiz Castro tem o costume de exigir contratações que se adaptem ao seu método. Eu acho que é uma pergunta legal até para falar um pouco desse estilo dele, né? O quanto ele se adapta ao elenco ou o quanto ele precisaria de uma peça ou outra. Para ilustrar aquela primeira pergunta sobre o elenco do Corinthians, e aí você mesclar as duas para responder a gente, tá na tela o atual elenco do Corinthians, jogadores que eu imagino que você conheça. Vou até puxar aqui de baixo. O William fez a carreira toda na Premier League. Paulinho teve uma trajetória no próprio Barcelona, mas de muito brilho na seleção brasileira também. Juliano teve oportunidades na seleção brasileira. O Renato Augusto, aqui entre os torcedores do Corinthians, talvez seja visto como o melhor jogador do time. O Luan, eu não sei se você vai se recordar pela passagem dele na seleção olímpica em 2016, mas hoje também está irreconhecível. Do Porto. Houve uma fase em que o Luan, o Porto tentou contratar, sondou, tentou de alguma forma, era um jogador que interessava ao Porto na altura em que ele estava no Grêmio. Era o bom tempo do Luan, o Corinthians o contratou, mas ele já estava irreconhecível hoje. Também. Estou a ver aí o Cantillo. Olha aí, Cantillo, colombiano. Mais ou menos contratado pelo Corinthians faz uns 2 anos, mas começa a ganhar espaço para valer agora. Na altura do Luís Dias, o Cantillo também foi apontado ao Porto. Aliás, eu falei com alguém que esteve ligado à contratação do Luís Dias pelo Porto. Ele na altura também jogava no Barranquilla, no Atlético, no Atlético Júnior. E foi um nome apontado ao Porto também. Na altura, era o arco e a flecha do Barranquilla. O Cantillo era o arco e a flecha era o Dias. Exato. Foi vice-campeão da Copa Sul-Americana pelo Barranquilla. Pô, aproveitando o seu conhecimento do elenco, a gente tem o João Vitor aqui, que é um jogador que também vira e mexe e é de alguma forma ligado aí no noticiário de mercado da bola ao Benfica. Verdade. Enfim, é um elenco vasto esse elenco do Corinthians. Dá pra dizer que é um elenco bom e é um time titular. O time titular é forte. Eu diria até que, pela primeira vez em uns bons anos, do meio pra frente é um time bom. Tem como você projetar, assim, forma esse time jogaria? Casa com o estilo do Luiz Castro, esse estilo de posse de bola? Há aí vários jogadores que, ou seja, o William, Paulinho e tudo mais, de alguma forma, são jogadores com uma experiência enorme e facilmente percebem aquilo que o treinador pretende e, logicamente, que acho que, enfim, o Luiz Castro não enjeitaria poder contar com eles. Não é lógico, são jogadores de grande qualidade. Aliás, o Luan, se bem recordo melhor do Luan quando ele estava no Grêmio, até por causa desse interesse que o Porto demonstrou nele. E mesmo do Cantillo, na altura vi um pouco dele ainda na Colômbia. Agora, há uma coisa que eu acho curiosa. Os treinadores portugueses, quando foram para o Brasil, não contrataram ninguém de cá, que é uma coisa que eu acho curiosa. Nem o Jesus no Flamengo, nem o Abel no Palmeiras. E podiam fazê-lo. Ou seja, não só estou a falar de jogadores portugueses, mas há muitos jogadores brasileiros. Ou seja, há mais de uma centena de jogadores brasileiros a jogarem na Primeira Liga Portuguesa. Ou seja, você pode dizer assim, mas os que estão no Porto, no Benfica e no Sporting, se forem titulares e se forem jogadores de primeira linha, são inacessíveis porque à partida vão ser vendidos para o futebol inglês se correr bem, ou para o futebol italiano ou espanhol se correr mais ou menos. Claro, mas você tem uma série de jogadores, uma segunda linha de jogadores brasileiros a jogar em Portugal, tem muita qualidade e que, não sendo jogadores conhecidos no Brasil, já tem uma adaptação ao futebol europeu, uma rotação se calhar maior em termos de ritmo de jogo até. Isto nós notamos em relação, por exemplo, aos ingleses. Quando os ingleses vêm jogar contra nós notamos uma diferença de ritmo de jogo. Mas em todo caso, Portugal é um bom mercado para introduzir novos jogadores no mercado europeu, uma vez que está ali num ponto intermédio. Não só em termos o ritmo é um pouco mais elevado, penso eu, mas também há a questão da língua e do clima e tudo mais, tudo ajuda à adaptação. E ao fim de um ano ou 2 em Portugal, um jogador já é completamente diferente daquilo que era quando foi contratado. E muitos jogadores de boa nomeada não chegam cá e não se adaptam e vão embora e voltam. Os jogadores que até tinham alguma cartel no Brasil. E você vê outros como, eu sei lá, eu digo aqui 10 nomes o Lincoln do Santa Clara, nunca ninguém ouviu falar, mas é um extraordinário jogador. Eu estive agora a ver o Boa Vista. O primeiro gol do Boa Vista é marcado pelo Gustavo Sauer, que está há 4 épocas no Boa Vista e que veio da Bulgária. Ninguém conhece ele no Brasil. É um bom jogador, não é um extraordinário jogador, não vai brilhar na Premier League, mas é um bom jogador. E você tem para aí umas dezenas largas de jogadores que podiam servir
servir de campo de recrutamento a alguns treinadores portugueses aí. Mas não estranho isso, não vejo o Jesus ou a questão do Gabigol, que não deu aqui no Benfica e que depois voltou para o Flamengo e brilhou aí no Flamengo e é uma figura do Flamengo. Mas aqui, lá está. E tem enfim, no caso, um ou outro jogador que de alguma forma passou por cá, mas lá está. Em Portugal, acho estranho esse facto de haver muitos treinadores portugueses, mas não nenhum recrutar muitos jogadores brasileiros que existem cá. Não Pedrinho? Portugueses, ou seja, ok, portugueses, enfim. Mas há muitos jogadores brasileiros cá que poderiam ser opções, soluções para alguns times brasileiros. Mas olhando aqui para o Roger Guedes, também já foi apontado ao Porto, curiosamente. Aliás, está, há muito esta interligação, esta ponta aérea quase, em termos de mercado entre Portugal e o Brasil. E metade desses jogadores da equipa principal ou já foram apontados ou de alguma forma foram falados. O William não, claro. O William foi logo para um patamar completamente diferente. E o Paulinho também, não é? O Paulinho foi ganhar um balúrdio para a China. Só agora é que voltou há algum Sérgio, tempo. se você fosse fazer uma crítica aos times do Luiz Castro, pontos que você apontaria, que os times dele, no seu entendimento, deixam a desejar, poderiam ser melhores. E até agora só elogiou o Luiz Castro, vamos tentar ver o outro lado da moeda também. É verdade, é uma boa questão. Uma vez que, olhando para trás, o Aldoail eu não vejo, né? Não é fácil. Mas aqui em Portugal, ele teve 2 bons trabalhos, tanto no Rio Ave como no Portivo de Chaves, e lá está, eram clubes de meio da tabela, jogavam futebol quase como um time grande. Muita posse de bola, na maior parte dos jogos em que jogavam com equipas do seu campeonato, de igual para igual, eles tinham a maior parte da posse de bola, quase sempre, ou seja, era uma equipa que privilegiava certeza de passe, qualidade de passe, capacidade de dominar o jogo e tudo mais. Muitas vezes isso depois tem um reverso, que é, se calhar falta, por vezes, em alguns jogos, objetividade, capacidade para matar o jogo de uma forma mais direta. Se calhar é isso, não é? Se puder apontar aí um defeito, algum pragmatismo, que é aqui o exemplo que o Abel Ferreira no Palmeiras tive, não é? Essa coisa de matar o jogo, aquele killer instinct, de ser capaz de, ok, nós vamos aqui aguentar, mas vamos ter 1 ou 2 hipóteses de, num tiro ou 2, conseguir matar o jogo. Se calhar o Luís Castro não é tanto, não é mesmo, não é um treinador disso, não é? De pragmático, tão vertical nesse aspecto.